Fala minha galerinha, beleza pura? Professor Diego aqui na área para mais um vídeo, galera, da nossa saga Química em Questões. Hoje eu trago para vocês um assunto, vamos dizer, um tanto quanto raro. Muitos vestibulares já não cobram mais, um ou outro ainda cobra a questão de números quânticos. Vamos fazer uma revisão bem legal desse assunto com o exercício de hoje. Por isso eu peço a vocês, galera, que já cheguem logo deixando o like no vídeo para ajudar o trabalho aqui do professor. Se você é novo por aqui, meu querido aluno, se inscreva no canal, porque aqui a gente tem vídeos diários de resolução de questão. E ó, não é só a resolução da questão. Todo o aspecto de revisão da teoria envolvida na questão, vocês vão encontrar também aqui. Beleza pura? Hoje nós vamos de ACAF 2020. Vamos fazer a leitura do enunciado que diz o seguinte: um átomo X possui o conjunto de números quânticos do seu elétron mais externo dado por n igual a 4, L igual a 0, M igual a 0 e S igual a mais meio. Considerando que o primeiro elétron a ocupar o orbital possui número quântico de spin mais meio. Este átomo é isótono de um átomo hipotético Y que possui uma relação com X dada por AY menos AX igual a 7. Assinale a alternativa que apresenta o conjunto de números quânticos do elétron mais externo do cátion trivalente do átomo Y. Muita informação aí para uma questão só. O que vocês acharam? Aliás, antes de eu resolver essa questão, galera, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários. Vamos colocar 3 classificações: fácil, média e difícil. Como é que vocês julgariam essa questão aqui? Coloquem aqui. Até mesmo para eu sentir como é que está a dificuldade de vocês nesse assunto e, de repente, até futuramente providenciar vídeos com base naquilo que eu vejo que vocês estão tendo mais dificuldade, beleza? Então coloquem aqui nos comentários, fácil, médio, difícil, para eu entender como é que está aí o nível da questão para vocês. Vamos lá. Primeiro, números quânticos é um assunto que eu não vou entrar nos pormenores da teoria pelo fato de ser muito complexa. Mas basicamente eles permitem com que você identifique um elétron em um átomo. O primeiro número quântico, que é o número quântico principal que vocês estão vendo aqui, ele é representado pela letra N. Ele basicamente indica em qual camada o átomo, o elétron, se encontra. A gente sabe que o átomo ele pode ter 7 camadas eletrônicas: K, L, M, N, camada O, camada P e camada Q. Para cada uma dessas camadas, você tem um valor de número quântico previamente estabelecido. Quando a camada é K, o número quântico principal, que é o N, ele vale 1. Se a camada for L, o número quântico principal vale 2 e assim por diante, tá, galera? Então, essa primeira parte aqui, ela é bem tranquila, não tem mistério. Aqui na camada N, o número quântico principal vale 4. Na camada O, o N vale 5. Na camada P, o N vale 6 e na camada Q, o N vale 7. Claro que isso aqui, se a gente for analisar pela ótica do ensino superior, tem muito mais detalhes, mas o vídeo aqui no canal, galera, é para ensino médio, então vou simplificar o máximo possível em linguajar, beleza? Tá. O número quântico secundário, que é representado pela letra L, ele vai basicamente indicar para você qual o subnível que aquele elétron se encontra. A gente sabe que existem basicamente 4 subníveis: o subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Para cada um deles, o número quântico secundário vai ter um valor específico. Se o subnível for S, o L vale 0. Se o subnível for P, o L vale 1. Se o subnível for D, o L vale 2. E se o subnível for F, o L vale 3. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos que vamos. Cada subnível, galera, tem um determinado número de orbitais. A gente sabe pela quantidade máxima de elétrons que pode ter em cada subnível. Eu acho que vocês devem se lembrar, até mesmo pelo estudo do diagrama de Linus-Pauling, que o subnível S ele pode ter no máximo 2 elétrons, o subnível P 6 elétrons, o D 10 e o F 14, ok?
cada orbital comporta no máximo 2 elétrons. Cada orbital comporta no máximo 2 elétrons. Então, se cada orbital comporta no máximo 2 elétrons, vocês devem concordar comigo que o subnível S ele tem apenas um orbital. Se ele pode ter no máximo 2 elétrons, um orbital tem no máximo 2 elétrons, então o subnível S, um orbital. O subnível P, ele tem 3 orbitais. Por quê? Se ele tem 6 elétrons, cada orbital cabe em 2 elétrons, 2 vezes 3, 6 elétrons ao todo. O subnível D, ele tem 5 orbitais, visto que ele tem 10 elétrons, e o subnível F, ele tem 7 orbitais, visto que ele tem 14 elétrons, certo? Cada orbital comporta 2 elétrons, então 2 vezes 7, 14. O orbital, ele tem uma forma bem complexa, mas de uma forma simplificada, nós representamos ele por um quadradinho. Então, se o orbital ele for um orbital S, a gente representa ele simplesmente por um quadradinho, tá? Se o orbital for P, o subnível P, como ele tem 3 orbitais, a gente representa por 3 quadradinhos, tá? Se o subnível for D, subnível D tem 5 orbitais, então a gente representa por 5 quadradinhos, tá? Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, fazendo tudo aqui na hora para vocês acompanharem, tá? Se for o subnível F, como ele tem 7 orbitais, ele pode ter 7 quadradinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, mais 2 aqui, 6, 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Então, esse primeiro aqui, deixa eu trocar aqui a cor para ficar bonitinho aí para vocês anotarem. Esse aqui, galera, é um orbital S, aqui nós temos o P, aqui nós temos o D e aqui nós temos o F. Quando nós vamos distribuir os elétrons nesses orbitais, dependendo da posição que esse elétron vai ficar, a gente adota um número para cada tipo de orbital. Se o subnível S ele só tem um orbital, a gente designa esse orbital pelo número 0. O subnível P, a gente coloca o 0 no orbital do meio, à direita valores positivos e à esquerda valores negativos. Mesma coisa para o subnível D, 0 no meio, à direita valores positivos, à esquerda valores negativos. Mesma coisa o F, 0 no meio, à direita valores positivos, à esquerda valores negativos. Isso para você designar a posição de um elétron em um átomo. A distribuição dos elétrons em um átomo, ela segue a regra de Raund, tá? Que eu não vou ficar explicando os pormenores, como eu falei para vocês, a teoria disso é muito complexa. Mas de um modo geral, a gente representa o elétron por uma setinha, e quando a gente coloca os elétrons no orbital, a regra de Raund a gente diz que a gente tem que colocar um elétron em cada orbital, todos eles com a seta no mesmo sentido. A seta, ela nada mais é do que o número quântico de spin que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, um exemplo. Se o subnível S ele tem 2 elétrons, eu vou colocar... Vou trocar aqui a cor. Se o subnível S tem 2 elétrons, eu vou colocar um elétron com a setinha para cima, o outro com a setinha para baixo. Sempre com setinha um para cima, outro para baixo, professor? Sim. O princípio da exclusão de Pauli diz que eu não posso ter num átomo 2 elétrons com os mesmos conjuntos de números quânticos. No caso do subnível P, por exemplo, quando você vai iniciar a colocação dos elétrons, mesma coisa, tá, gente? Só que você começa colocando um elétron em cada orbital com spin para cima. Depois que você coloca um em cada, você volta para o primeiro colocando os spins para baixo. Ó. É dessa forma que é feita a distribuição dos elétrons seguindo a regra de Raund. Claro que nesse exemplo aqui do subnível P, vocês perceberam que eu enchi ele por completo, eu coloquei os 6 elétrons. Vamos supor que aqui no subnível D, que é o próximo aqui de baixo, eu tenha 7 elétrons. Olha só como é que ficaria a distribuição para 7 elétrons. 7 elétrons, você começa colocando todo mundo com setinha para cima, então 1, 2, 3, 4, 5... Terminou? Volta para o primeiro setinha para baixo. Ó. 6, 7. Pronto.
É assim que é feita a distribuição dos elétrons, seguindo a regra de Round. Aqui no subnível F, vamos supor que tenha só 3 elétrons. Se tiver 3 elétrons, eu vou ser 1, 2, 3. Acabou. Essa é a distribuição para 3 elétrons. Ah, professor, e se tivesse 10? Se tivesse 10, ó, 3, 4, 5, 6, 7, volta para o primeiro. 8, setinha para baixo. 9, 10. É assim que é feita a distribuição dos elétrons. Beleza? Tá. Fizemos um apanhado geral, agora eu vou voltar para a questão, hein? Fizemos uma teoria quase que... um resumo da teoria, quase que explicação do zero aí do assunto. Um átomo X, ele possui o conjunto de números quânticos do seu elétron mais externo dado por n igual a 4. O que significa n igual a 4? Que esse elétron está na quarta camada, lembra que eu expliquei anteriormente? L igual a 0. L igual a 0 significa que esse elétron está no subnível S, ó, 4S. M igual a 0, nem precisaria dizer número quântico magnético igual a 0, porque vocês lembram que o subnível S, ele só pode ter um número quântico magnético, que é esse número que fica aqui em cima, tá, gente? No caso, esse número é 0. No subnível S só pode ter magnético 0, então, tipo, isso não mudou nada. Ok. E o spin mais meio, olha o que ele diz, considerando que o primeiro elétron possui número quântico de spin mais meio. Ora, se o primeiro elétron possui número quântico de spin mais meio, isso significa, então, que esse subnível S, ele só tem um elétron. E professor, então se ele tivesse 2, esse spin aqui ele está se referindo a esse elétron que ele está colocado? Sim. Ó, aqui no caso do subnível S, aqui ó, estou mostrando para vocês, o primeiro elétron está com setinha para baixo, o spin dele é mais meio. O segundo elétron está com setinha para... Perdão, o primeiro elétron está com setinha para cima, o spin dele é mais meio. O segundo elétron, setinha para baixo, o spin menos meio. Para você saber de qual elétron ele está falando, se é do primeiro ou do segundo, você vai olhar justamente para o spin. Se ele falou mais meio, ele está falando do primeiro elétron. Se ele está falando do primeiro elétron, isso quer dizer então que esse subnível ele só tem um elétron. Logo, 4s1. Caso o spin fosse menos meio, eu ia pensar o seguinte, ó. Menos meio significa seta para baixo. Para eu ter um elétron para baixo, eu já tive que colocar antecipadamente um com setinha para cima. Então, esse subnível, ele teria, ao invés de um, ele teria 2 elétrons se o spin fosse menos meio. Porque lembra, primeiro eu coloco setinha para cima, depois eu coloco setinha para baixo. Se ele falou que o último elétron está com setinha para baixo, é porque antes dele veio um com setinha para cima, tá? 4s1. O que é 4s1, professor? Lê comigo aqui na primeira linha. O seu elétron mais externo. Elétron mais externo. Então, isso significa que esse elemento X, deixa eu até destacar aqui para vocês não esquecerem disso. Isso significa que o nosso amiguinho, o nosso elemento X, ele vai ter a distribuição eletrônica dele finalizada em 4s1. Vamos então fazer aqui a distribuição eletrônica do X. Vamos lá, galera. X, seguindo o diagrama de Linus Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s1. Pronto, ó. Fiz a distribuição eletrônica até parar em 4s1. Agora, some todos os elétrons que estão aqui. Soma aqui comigo, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 19. O meu amigo X, ele tem, portanto, 19 elétrons, ok? 19 elétrons. Como ele é um átomo eletricamente neutro, se tem 19 elétrons, ele também tem 19 prótons. Então, esse é o número de prótons do X, ok? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar aqui 2 átomos, galera. Vamos desenhar o átomo X e o átomo Y.
O átomo X, ele tem 19 prótons. Vamos colocar então esse 19 aqui, tá? Este átomo, olha o ponto seguido, este átomo, ele está se referindo ao X, é isótono. Isótono significa mesmo número de nêutrons, ó. O N do isótono, mesmo número de nêutrons de um átomo hipotético Y. A gente sabe que nessa representação do átomo, o número de nêutrons não aparece. Você coloca aqui em cima, no canto superior esquerdo, pode até ser do direito também, o número de massa e logo abaixo, no canto inferior esquerdo, o número atômico. O número de nêutrons não aparece. Mas para a gente colocar alguma representação aqui, ó, eu costumo fazer normalmente assim, tá, gente? Não é uma anotação oficial, mas eu faço desse jeito. Eu passo um tracinho e coloco aqui embaixo desse tracinho o número de nêutrons, só para eu saber que embaixo eu tenho o número de nêutrons. Ele falou que os dois átomos são isótonos, então assim, eu não sei o número de nêutrons do X, mas eu sei que o número de nêutrons do X e do Y, eles vão ter o mesmo valor porque eles são isótonos. Aí eu faço assim, ó, eu coloco duas casinhas, duas bolinhas e conecto uma a outra porque eu sei que ali os dois vão ter o mesmo valor, ok? Que possui uma relação com X dada por AY menos AX igual a 7. Aqui eu faço uma... Posso falar assim? Posso. Eu faço uma crítica construtiva à questão. Ele poderia ter deixado mais claro que esse A é em referência ao número de massa, né? Porque assim, você está fazendo uma questão, uma letra pode ser uma variável qualquer. A gente sabe que na química o A ele simboliza o número de massa, mas de qualquer maneira, sabe? Eu acho que faltou aqui ele deixar isso de alguma forma mais claro. A é número de massa, mas tudo bem. Então, A é o número de massa, tá, galera? Então, vamos fazer assim. Eu não sei o número de massa do X, tá? Eu não sei. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar uma variável. A gente vai ter que encontrar variáveis aqui. Só que antes de eu colocar uma variável, eu queria só que você lesse aqui comigo, ó. O número de massa do Y menos o número de massa do X é igual a 7. O número de massa do Y menos o número de massa do X é igual a 7. Isso significa que a massa do Y é maior que a massa do X em 7 unidades. Vocês concordam comigo? Então, se eu chamar o número de massa do Y de W, ok? O número de massa do X será 7 unidades menor, ou seja, W menos 7. Deixa eu ajeitar aqui para ficar mais bonitinho. O número de massa do X será 7 unidades menor W menos 7. Fez sentido isso, gente, para todo mundo? Vou devagar aqui, vamos de novo, só para você não se perder, ó, de novo. A massa do Y menos a massa do X é 7 unidades. Eu não sei a massa de um nem a massa do outro, mas a massa do Y é maior que a massa do X em 7 unidades. Então, se eu disser que a massa do Y é W, a massa do X é W menos 7. Beleza? Tranquilo? Ok. Ou poderia colocar a massa do X como sendo W e a massa do Y W mais 7, sabe? Não ia mudar muita coisa na resolução final, não. Mas tudo bem. O que nós vamos fazer agora, meus queridos? Agora, acabou-se praticamente a questão e ele quer que você diga o seguinte, ó. Assinale a alternativa que apresenta o conjunto de números quânticos do elétron mais externo do cátion trivalente do átomo Y. Vamos lá, então. Todo mundo se lembra que essa representação aqui em cima, no canto superior esquerdo, é o número de massa, aqui embaixo é o número de prótons. Vocês lembram de uma fórmula muito famosa na química, né? Todo mundo, quando está iniciando seu estudo na química, a coisa mais básica que a gente aprende é que o número de massa é prótons mais nêutrons, certo? Se o número de massa é prótons mais nêutrons, galera, isso significa que se eu pegar o número de massa e tirar o número de prótons, eu vou ter o número de nêutrons aqui embaixo. Então, massa menos prótons vai dar o número de nêutrons. Quanto é que é massa menos prótons? Eu vou pegar esse W menos 7, ó, vou fazer aqui a continha rapidinho, só depois eu vou apagar isso aqui, tá, gente? Ó, eu vou pegar a massa, tirar o número de prótons, e isso aqui vai dar o número de nêutrons, ok? Vamos aqui comigo então, ó. Se eu considerar que massa menos prótons é igual ao número de nêutrons, quanto é que é a massa do X? Ó, é W menos 7 menos o número de prótons. Quanto é que é o número de prótons dele? É 19. Isso aqui vai dar o número de nêutrons. W vai ser
Menos 7 menos 19. 19 mais 7 vai dar 26. Então, W menos 26 é igual ao número de nêutrons. Então, o número de nêutrons eu vou preencher aqui embaixo, galera. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Vai ser W menos 26. Esse é o número de nêutrons do meu amigo X. Beleza pura? Agora, vocês lembram que os dois átomos eles são isótonos. Se eles são isótonos, eles têm o mesmo número de nêutrons. Então, W menos 26, que é o número de nêutrons do X, é o mesmo W menos 26, que é o número de nêutrons do Y. Beleza pura, gente? Fez sentido aí? Agora, eu quero que vocês olhem aqui comigo só para o átomo Y. Olhem só para o átomo Y. Massa é igual a prótons mais nêutrons, certo? Qual é o número de massa do Y mesmo, galera, que nós chamamos? Nós chamamos de W, não é? O número de massa do Y é W. Quanto é que é o número de prótons do Y? Não sei. É a minha variável, inclusive. Ó. Isso que eu quero saber. Qual que é o número de prótons do Y? Mais o número de nêutrons. Quanto é que é o número de nêutrons do Y? É W menos 26. Ó. Assim ficou a nossa expressão. O que nós vamos fazer? Nós vamos cortar aqui. Ó. O W da esquerda corta com o W da direita. Esse menos 26 ele é jogado lá para o outro lado, então vai ficar 26 igual a P. Ou seja, o número de prótons do átomo Y vale 26. O número de prótons do átomo Y vale 26. Ó, prontinho. Esse aqui é o número de prótons do átomo Y. Entenderam como eu cheguei? Essa é a resposta da questão, não é, professor? Ainda não, ainda não. Eu vou pegar esse Y e vou fazer a distribuição eletrônica dele considerando que ele tem 26 elétrons, tá? Então, eu vou pegar o Y, vou colocar ele aqui, Y26. Vou fazer a distribuição eletrônica considerando que ele tem 26 elétrons. Como é que fica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Para a soma dar 26, eu paro em 3d6. Confere aí, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20 e 26. Ok. Professor, mas nessa questão, ele está pedindo do cátion trivalente. Ó, essa parte aqui da questão. Deixa eu pintar aqui para vocês perceberem aqui. Peraí. Ó, aqui, ó. Números quânticos do cátion trivalente do átomo Y. Quando ele fala cátion trivalente, galera, ele está se referindo ao Y que perdeu 3 elétrons. Quando um átomo perde elétrons, nós vamos tirar elétrons dele da camada de valência. Inclusive, tem um vídeo muito famoso aqui no canal, com muitas visualizações, que eu explico essa diferença de subnível mais energético para a camada de valência e mostra como é que faz a distribuição eletrônica de cátions. Vou deixar um card aqui, se vocês quiserem depois conferir, muito bacana. Se o Y perdeu 3 elétrons, de onde é que eu começo tirando esses 3 elétrons? Da primeira, da segunda, da terceira ou da quarta camada? Da quarta camada, sempre da camada mais externa, a que tem o maior número quântico principal, ou a camada que tem o maior número na frente das letrinhas, beleza? Então, professor, mas a quarta camada aqui, a gente vai tirar ela, só que ela só tem 2 elétrons. Como o Y perdeu 3, está faltando tirar mais um, não é, professor? Sim, ó. Aí a gente chega aqui, ó, ao invés de ficar D6, como o Y tem que perder ao todo 3 elétrons, a gente tira mais um elétron, agora da terceira camada, porque já secamos a quarta, e a distribuição final do Y fica em 3D5. Pronto. Essa é a distribuição eletrônica do meu átomo Y3+. Isso responde à questão? Ainda não. Vamos aqui finalizar. Ó. Assinale a alternativa que apresenta o conjunto de números quânticos do elétron mais externo. Agora você tem que pensar no último elétron desse íon Y3+. Onde é que está o último elétron? O último elétron, galera, ele é o 5º elétron do subnível 3d5. Aliás, antes de eu dizer para vocês que elétron é esse aqui, vamos aqui comigo.
3d5, qual é o número quântico principal? O número quântico principal é 3, porque terceira camada. O número quântico secundário, que é representado pela letra L, lembram aqui, ó, para o subnível D, o L vale 2. Então, você vai colocar aqui, ó, o L valendo 2. Número quântico magnético. Como é que eu faço com o magnético? Vamos aqui comigo? Vou colocar aqui em cima agora, hein? Vamos lá. O subnível D, ele tem quantos orbitais mesmo? Lembram? Subnível D, 5 orbitais. Então, você desenha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No meio, 0. Para a direita, valores positivos. Para a esquerda, valores negativos. Lembre-se que o subnível D aqui, galera, ele tem 5 elétrons. Se ele tem 5 elétrons, começa colocando setinha para cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Parou. Qual foi o último elétron, o último que você colocou nessa distribuição? Não, professor, o último elétron que eu coloquei foi esse aqui, ó. Tô circulando aqui, ó, professor. Esse foi o último elétron, certo? Certo. Esse último elétron, ele parou em qual número quântico magnético? É só você olhar aqui para cima, ó, mais 2. Então, o número quântico magnético desse elétron, do elétron mais externo, ó, mais 2. E a setinha desse elétron parou para cima ou para baixo? Parou para cima. De acordo com a questão, seta para cima, o primeiro elétron, spin mais meio. Então, para esse elétron, nós teremos aqui um spin mais meio. Feito toda essa sequência, ó, 3, 2 mais 2 e mais meio, aí sim a gente encontra a alternativa correta, marcando a letra C. Essa aí seria a resposta, então, da nossa questão, beleza? E aí, galera, o que vocês acharam dessa questão? Não esqueçam de deixar aqui nos comentários, fácil, médio ou difícil. Quero todo mundo que assistiu esse vídeo comentando para eu entender como é que foi como é que vocês sentiram esse exercício. E muito em breve eu volto aqui com vocês para a gente continuar a nossa saga de resoluções diárias de questões de química envolvendo toda a explicação teórica. Ó, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos também para dar uma moral aqui pro professor. Beleza pura, gente? Até breve, né? Grande abraço a todos. Valeu!